Queridos irmãos, então vamos à introdução e também ao primeiro tópico da nossa lição. Na introdução, o autor desta lição, desta revista, ele comenta sobre três fatos, sobre três questões que Paulo aborda neste capítulo. Ele fala sobre a questão do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos escolhidos, que é desde a eternidade. E também fala sobre o querer de Deus executar o plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. E, por último, mostra a questão de Paulo estar agradecido, estar feliz. E Paulo convida todos a louvar com as palavras que ele coloca, são muito bem colocadas essas palavras. Ele mostra toda a alegria dele, toda a tranquilidade, todo o despertar espiritual dele para orar, para buscar e para louvar o nome do Senhor por tudo aquilo que ele fez e faz pela humanidade. Neste primeiro tópico, vamos falar sobre a nossa nova posição em Cristo. Então vamos lá. A nova posição em Cristo. Aqui esse primeiro tópico, ele aborda a questão da doxologia. Doxologia, no dicionário de Wycliffe, ele define como doxologia vindo do grego, uma palavra grega. Ela se divide em glória e palavra, isto é a maneira usada por Paulo para exaltar, para expressar toda a alegria, toda a glória, todo o louvor à Trindade, né? A Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a doxologia, ela vem para alegrar, para trazer de dentro para fora toda a alegria. Quando estava lendo esta passagem, eu me lembrei de um salmo muito bonito, o salmo de número 150. Ele diz assim, é uma doxologia: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Agora olha só, o versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. O salmista, então, no Salmo 150, ele traz essa doxologia, essa alegria, essa vontade de louvar a Deus. É a mesma coisa que Paulo estava passando ali. Meus irmãos, Paulo estava preso quando escreveu esta carta, mas ele estava preso o corpo dele, apenas o corpo. A mente estava livre, o coração estava livre, o seu espírito, ele estava feliz com o Senhor Jesus. Por isso ele passa tão bem essa questão do agradecimento, do louvor a Deus. Então, por que não pegamos então esta mensagem para nós? Por que não viver uma vida de louvor a Deus? Vida de louvor não é apenas cantar, porque muita gente não é afinada. Eu, por exemplo, não tenho tanta afinação. Uma vida de louvor a Deus é uma vida de gratidão a Deus com nossas palavras, com nossos atos. E aqueles irmãos que têm a voz afinada, que sabem tocar um instrumento, então que louve a Deus com os seus instrumentos. Mas o importante, meus irmãos, é louvar a Deus não apenas com nossas vozes, mas com os nossos exemplos, com as nossas opiniões cristãs, cristocêntricas, aquilo que Deus nos instruiu através da sua palavra, é o que nós devemos passar ao nosso próximo e louvar a Deus dessa forma, engrandecendo a Deus, porque Ele é bom, a sua benignidade, ela dura para sempre. Vamos então ao segundo subtópico, que diz assim, as bênçãos espirituais. Nesse subtópico, meus irmãos, tratando de bênçãos espirituais, eu retorno ao que eu falei lá no início, quando eu li com os irmãos a palavra no capítulo 1, na leitura inicial. Irmãos, lugares celestiais, quando eu falei para vocês sobre o reino de Deus em nós,
Esses são os lugares celestiais. Se o Espírito Santo de Deus, ele opera naquele irmão, naquela irmã que vive em espírito, porque o Espírito é santo, e o Espírito Santo, ele busca as pessoas que o louvam, que o buscam e que têm um coração quebrantado para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque lá sim ele pode atuar. Então, essa questão das bênçãos espirituais é para o crente que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê na cura, que crê na libertação, mas que crê principalmente e essencialmente na salvação, na cura da alma, na cura do espírito, na libertação que Jesus trouxe para nós. Então, meus irmãos, essa questão das bênçãos nos lugares celestiais, não é no lugar celestial, esperar o céu para ter bênçãos, não. As bênçãos, elas estão aqui, no nosso coração, na nossa mente, nesse corpo, porque é aqui que nós vivemos e é aqui que nós devemos mostrar ao nosso próximo, ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, quem somos nós, pregando com o nosso exemplo, pregando com a instrução que nós temos através da palavra. Então, isso é muito importante. Então, essas bênçãos espirituais, elas vêm e também trazem para nós as bênçãos materiais. Por que eu digo isso? Porque o crente espiritual, aquele que busca a Deus, ele pensa positivo, meus irmãos. Por mais que ele tenha problemas na vida, por mais que ele tenha percalços, perseguições, seja no trabalho, seja onde for, meus irmãos, ele pensa positivo, ele busca a Deus, tudo que ele faz ele entrega nas mãos de Deus. Então, ele também colhe, além das bênçãos espirituais, ele também colhe as bênçãos materiais. E Paulo elege aqui, no mínimo 7 pontos. Olha, ele fala sobre a questão de Deus ter elegido os crentes para serem santos. Então, sede santos, porque eu sou santo. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui ele fala sobre a questão da predestinação para sermos filhos. É uma herança. Nós somos filhos por adoção. Então, meus queridos irmãos, são bênçãos espirituais. A questão de ele ter nos feito agradáveis para si. Irmãos, nós não éramos agradáveis, porque nós estávamos no pecado desde Adão. Adão pecou, estava no pecado, mas Jesus trouxe a reconciliação. Então, em Jesus, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Remiu-nos por meio do seu sangue. Olha só, Cristo nos remiu por meio do seu sangue, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Então, essa é a misericórdia de Deus para nós, enviando o seu Filho ao mundo, mesmo sem pecado. Deus enviou ele ao mundo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Aqui ele diz que ele nos acolheu por sua vontade redentora e também revelou-nos a palavra da verdade. E por último, mais importante aqui, eu acho que isso é o mais importante, a questão do selo do Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo. Nós vamos falar depois, num tópico à frente, sobre essa questão. Então, a questão de selar-nos com o Espírito Santo é importantíssimo, porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão do penhor. Meus irmãos, seguindo aqui, no terceiro subtópico, falamos sobre a nova condição. Aqui diz sobre a questão da expressão em Cristo. Isso significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada na cruz do Calvário. Tem aqui um versículo que está em Hebreus capítulo 5 e versículo 9. Hebreus capítulo 5 e versículo 9, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obediência, irmãos, obediência. Sigamos e prossigamos em obedecer ao Senhor e à sua palavra.
porque a questão da obediência é de suma importância para o crente. O crente desobediente, ele é um crente pessimista. Ele é um crente problema, ele é um crente que ao invés de somar, ele acaba atrapalhando aqueles que estão seguindo a fé. Então, irmãos, vamos obedecer, vamos seguir a palavra de Deus, acreditar nisso e pensar positivo, ainda mais agora, neste período. Tem um outro versículo aqui em 2 Coríntios 5,17, que ele fala o seguinte, olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos novas criaturas, nós somos nova pessoa. Então, adotando isso, crendo nisso, buscando nisso, essa nova condição, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o primeiro Adão pecou, veio agora o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, para nos curar, para nos redimir. Então, vamos andar na luz, como diz aqui nesse terceiro subtópico. Vamos andar na luz, porque o Senhor na luz está, e quem está nele não anda em trevas. Já já nós vamos então para o segundo tópico desta lição.